Bom, vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo meteu 4 no Vasco, dando ao Corinthians chance de sair da zona de rebaixamento. Só ganhar do Flamengo no Rio. É só isso. E ele sai da zona de rebaixamento. E o Vasco entra. 4-2 para o São Paulo, estádio lotado. Foi para isso tudo, Bruno? Foi um jogo bem difícil para o São Paulo, né? Não foi um jogo fácil, não. O São Paulo conseguiu a vitória no final, com um gol aos 43, outro aos 46. E foi um jogo com vários momentos, né? O Dorival ele começou com uma escalação um pouquinho diferente do que ele vinha montando, com um time, assim, dá para dizer um pouco mais ofensivo, porque ele normalmente vinha trabalhando com 3 homens de meio ali, o Pablo Maia, o Neves, o Nestor, e mais um atacante meia que recompõe bastante. Pode ser o Alisson, o Wellington Rato, o Michel Araújo, e 2 que trabalham menos sem a bola, né? Luciano, Marcos Paulo e Calleri, 2 desses 3. Quando o Calleri está à disposição, é o Calleri e um dos 2. Hoje ele começou com os 3, né? Com Luciano, Marcos Paulo e Calleri. Então o São Paulo, que nos últimos jogos tem se caracterizado por uma segurança defensiva, ele estava um pouquinho mais exposto. O Marcos Paulo era o responsável por fechar o lado esquerdo e ele tinha dificuldade para fazer isso. O Vasco tem o Puma Rodrigues, que é um lateral que vai muito bem na frente. Então o São Paulo estava com dificuldade, foi um jogo aberto desde o início. O Vasco teve oportunidades, o Rafael fez boas defesas e o São Paulo também tinha as oportunidades dele. Mas o São Paulo conseguiu fazer 2 gols na primeira etapa. O primeiro, num lance que a defesa do Vasco estava toda fechada, aí o Marcos Paulo, o Luciano foram disputando e a bola chegou no Calleri. E o segundo foi um contra-ataque muito bonito, né? Começou num lateral para o Vasco, era um lateral que o Léo, ex-jogador do São Paulo, né? O Léo Pelé jogou na área direto, o São Paulo conseguiu cortar e nesse contra-ataque saiu o gol do Nestor, que foi um golaço, né? A jogada do Nestor com o Luciano. E o São Paulo abriu 2-0. Toma um gol ainda no primeiro tempo e fica um jogo aberto. Mesmo ganhando o jogo, o Dorival mexe no intervalo. O Dorival tira o Marcos Paulo e coloca o Pablo Maia. Hoje o Pablo Maia ganhou um descanso, era o único de linha que havia iniciado todas com o Dorival. Então ficou com o Pablo Maia, Luan, Gabriel Neves e Nestor na volta no segundo tempo. E só com o Luciano e Calleri mais à frente. Ficou pesado o time, aí ele mexeu, ele colocou o Alisson. O Alisson entrou ali na vaga do Gabriel Neves e aí ele voltou mais ou menos à formação que ele vinha utilizando mais frequentemente. Mas já perto do final, toma o gol de empate, já perto dos 40 do segundo tempo, um momento que o Vasco pressionava. Mas vai buscar o resultado numa bola parada com o Beraldo de cabeça e depois já no final, nos acréscimos, o Vasco foi com tudo para tentar empatar e saiu um gol com o garoto Juan, que entrou no lugar do Calleri já num contra-ataque. Então foi importante vencer, mas foi um jogo que fugiu um pouquinho das características desse início de trabalho do Dorival, né? Que é um São Paulo que toma pouco gol, mas que também tem dificuldade para fazer gol, tem dificuldade para criar. É um time que hoje fez 4 e tomou 2. Então ele tomou 2 gols num jogo, não é comum para esse time nesses últimos jogos, e fazer 4 também não é comum. Então ele saiu um pouquinho disso. No Morumbi realmente tem que arriscar um pouquinho mais, né? Um jogo, no Morumbi o São Paulo tem que fazer os seus pontos. Próximo jogo no Brasileiro também é no Morumbi contra o Goiás. Então até por isso eu acho que o Dorival começou com 3 jogadores um pouco mais ofensivos, que não recompõem tanto. Mas o time hoje teve alguma dificuldade sim para ser tão seguro na defesa como em outros jogos. O Arboleda fez falta, claro, né? É um ótimo zagueiro, mas pelo menos o time não se abateu, tomou 2-2 e foi para cima e conseguiu o resultado, né? Quando você está com confiança, ganhando jogos, isso acontece, né? Quando você não está bem, abre um 2-0 e toma um empate, isso já aconteceu com o São Paulo várias vezes nos últimos anos, você desaba. Mas quando você vem de bons resultados, você toma um 2-2 e vai buscar o terceiro. E o São Paulo buscou o terceiro e o 4º gol. Bom, o Dorival Júnior chegou a 9 jogos, ganhou 5, empatou 4, 14 gols marcados, 4 sofridos, 70% de aproveitamento. O time subiu bem na tabela. O São Paulo agora está... Acho que em 7º, eu acho. 7º lugar, com 12 pontos. Junto com o Cruzeiro, junto com o Atlético Paranaense. O Santos foi para 11 agora. Nós vamos chamar um break na rádio, seguimos aqui no YouTube. Break na Rádio Jovem Pan. Fausto, até que ponto podemos dar crédito para essa melhoria do São Paulo ao Dorival Júnior? O Dorival é um treinador que a gente sabe que ele sabe trabalhar o emocional do jogador. Isso é uma coisa comprovada, né? Em qualquer elenco que ele chega, na pior situação que esteja, ele chega e dá um gás para o elenco, né? O elenco do São Paulo já se mostrava um elenco abatido
entra muito naquilo que vocês costumam dizer mesmo, vai existir uma má vontade enorme também com o Rogério. Ficou muito claro, você sempre ressaltou pelo menos o empenho dos jogadores do São Paulo. E nos últimos jogos do Rogério não existiu esse empenho, não existiu essa pegada, essa aplicação. Isso ficou muito claro, né? Só que o Dorival, além dessa questão motivacional, ele é um treinador de um patamar acima hoje. O Dorival já é um cara que consegue criar coisas novas, ter soluções para aqueles momentos delicados, né? Passa a tranquilidade para os seus jogadores, isso ficou claro, não só ele, como a campanha do São Paulo. O São Paulo teve uma vitória diante do Sport importantíssima, né? Um torneio que o São Paulo ainda não conquistou, um torneio que pode dar muito dinheiro para o São Paulo Futebol Clube. E é igual quando a gente fala o seguinte: quando o time grande está lá embaixo, está na lama, é muito mais difícil para sair. Mas quando o time grande embala, como o São Paulo, mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com dificuldades técnicas, também é difícil a ser batido. É muito difícil bater o São Paulo. Com quase 60 mil pessoas na cidade de Morumbi. A torcida do São Paulo continua fazendo sua parte. Só que agora o time está começando a corresponder também. Eu tô vendo um time mais aplicado. Não dá para falar que é um time impossível e não seria correto falar que é um time tecnicamente diferente do Rogério. É o mesmo time. Então, tecnicamente... Estamos de volta para a rádio, Fausto. Estamos de volta falando. Então, tecnicamente é o mesmo time. Os jogadores são os mesmos jogadores que estavam com o Rogério. Só que é um time muito mais aplicado. De repente, a gente está vendo uma organização melhor por parte do Dorival. Tem inúmeros fatores, né? E o Dorival nesse momento é invicto. Então isso é um fator importantíssimo para um gigante como o São Paulo ter uma boa sequência. O que já faz o torcedor não pensar em rebaixamento, Flávio? O duro era o torcedor do São Paulo estar pensando em rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje, o São Paulo desse jeito dificilmente vai correr risco e aí pode sonhar sim com uma vaguinha lá atrás, brigando por uma vaguinha na Libertadores da América. É um time, eu vou mais ou menos na sua linha. Não mudou tecnicamente não, mas é um time que voltou a ter aquela aplicação e vontade que tinha em determinados momentos com o Rogério. A gente olha aqui o calendário de São Paulo, tem um jogo com esse Puerto Cabello, né, fora de casa, que essa coisa aqui, né? Cheio de surpresa. Aí depois ele joga no Campeonato Brasileiro com Goiás em casa, como você já citou, Bruno, com Sport em casa, pela Copa do Brasil, sai para jogar com o Grêmio, depois ele pega o Tolima em casa e joga com o Palmeiras em casa. Uma série muito boa dentro de casa. Só vai achar problema contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, teoricamente é isso. Teoricamente. Até onde vai esse time de São Paulo, Bruno? É um time que pode brigar ali por vaga em Libertadores, tem muitas vagas. Eu tenho dito aqui que tem uma coisa que tem que ser observada, de pegar o que aconteceu o ano passado. No ano passado, o São Paulo chegou em 2 finais e uma semifinal. E no Campeonato Brasileiro teve alguns momentos complicados, acabou terminando em 9º. Eu não lembro agora o resultado da 7ª rodada do ano passado, mas até a 6ª rodada, né, tirando o jogo de hoje, que foi da 7ª, o São Paulo ano passado, em 6 rodadas, tinha 2 pontos a mais do que tinha esse ano. O São Paulo começa bem o Brasileiro do ano passado. Mas, depois, quando avança o mata-mata da Sul-Americana, a Copa do Brasil, nas fases mais complicadas, o time se enrola no Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou a primeira fase da Sul-Americana ano passado com o time reserva e não teve problema, por isso que dava para descansar um pouco mais e começa bem o Brasileiro, mas quando vai para a fase final da Sul-Americana, começa a pensar em título da Sul-Americana e aí o São Paulo começa a cair no Brasileiro. Então tem que ter esse cuidado para preservar o elenco, porque ano passado, quando encavalou tudo, o time caiu no Brasileiro, chegou a se aproximar de zona de rebaixamento e depois que passaram as Copas, ele voltou a melhorar e terminou em 9º. Ficou uma posição abaixo de vaga em Libertadores. Então o São Paulo tem que ter esse cuidado, de não desgastar demais. O Dorival está, por enquanto, tendo esse cuidado e está dando certo, ele está conseguindo revezar bem o elenco, trocou 5 do jogo de quarta-feira para o jogo de hoje. E agora, nessa sequência... São Paulo estava na 3ª posição, Bruno. Sim, estava na 7ª rodada, estava em 3º lugar. De 2022. Agora está em 7º, está até um pouco pior. Isso aí. São Paulo começou bem o ano passado, ele começou bem. Aí depois que encavalou tudo, que complicou. Então tem que ter esse cuidado. Essa semana, por exemplo, claro que eu não sou da comissão técnica, eu não tenho todos os dados, não tenho nem capacidade de fazer planejamento, porque eu não trabalho em clube de futebol.
Eu mandaria o reserva do reserva para Venezuela. Sabe como é que é a viagem? O São Paulo sai amanhã à noite e chega na segunda-feira à noite lá. É um negócio impressionante. Eu acho que nessa sequência tem 2 jogos que dá para descansar. Para a Venezuela, alguns titulares eu nem mandaria para viagem. Porque vai. Mas quem tá se comportando mal. Dá pra. Porque esse cara que chega atrasado, se comporta mal, manda pra lá, pô. Com o time reserva dá pra ganhar o jogo lá. E se não ganhar lá, tem 2 jogos no Morumbi depois. Tem o Tolima e o Tigre. Então a Sul-Americana, o São Paulo tá numa situação confortável. Aí depois o outro jogo que dá pra mesclar bem é o Sport em casa, pela Copa do Brasil, que fez 2-0 no Recife. E aí não é menosprezar adversário, é uma questão que em algum momento você tem que descansar os caras, porque é um calendário pesado. E o São Paulo fez o resultado fora de casa. Então, acho que esses 2, para Venezuela eu mandaria a molecada. E esse jogo do Sport é outro jogo que dá para pensar em mesclar, né? Porque no Brasileiro, depois do Goiás em casa, tem Grêmio fora, que sempre é difícil. E depois tem um clássico com o Palmeiras. No meio disso tem um jogo com o Tolima aqui na Sul-Americana, que se der algo errado na Venezuela, supostamente com reservas, você tem Tolima e Tigre aqui para confirmar a classificação. E há um detalhe, o São Paulo ele tem um elenco que alguns jogadores são bem chaves. Se ele perder alguns jogadores, ele pode ter problemas. Certo? Pode ter. Então tem que tomar cuidado mesmo. Hoje o Luciano parece que voltou a jogar um bom futebol. Fazia tempo que ele não jogava. Mas é um jogador que se contune bastante. Então, só para o Caleri, né, tá vindo de contusão. É bom tomar certo cuidado com alguns jogadores. Beraldo e Arboleda, que são jogadores também fundamentais hoje. São Paulo tem uma defesa que é muito boa. O Beraldo é excelente. Excelente zagueiro. Rodrigo Nestor saiu com dores, deve ser preservado, isso é bom. E você vê, vai nem viajar. Bom para ele e bom para São Paulo. O Bruno citou o confronto aí contra o Sport. O Sport também tem aí um dilema parecido, porque o Sport ele não tem competição internacional, mas ele tem 2 jogos a menos da Série B, por conta lá da Copa do Nordeste e tal. Então, provavelmente, ele vai ocupar essas datas para fazer esses jogos de atraso, ou seja, ele também não vai ter descanso. E já perdeu por 2 em casa, também duvido que venha com força máxima para tentar desafiar o São Paulo. Então, acho que o São Paulo vai num bom caminho. Acho até que, para quem colou na escola, acho que o Corinthians devia seguir esse exemplo da cola e colar o que o São Paulo faz, porque o São Paulo começou se arrumando lá atrás na defesa, depois no meio campo, agora vai tentando sofisticar um pouco à frente. O Corinthians tem que fazer a mesma ir para o mesmo caminho, arrumar lá atrás, depois o meio à frente. E eu acho que hoje, talvez o Dorival seja, entre os técnicos brasileiros que trabalham na Série A, talvez ele seja o melhor. Porque o parâmetro que a gente tem é assim, o que ele fez no time, se ele fez melhorar o time que ele pegou. Ele fez melhorar o Ceará. Que o Diniz. Melhor que o Diniz? Flávio, eu acho que o Diniz, ele é adepto de um estilo que é mais vistoso. Mas o Dorival, você vê, em sequência ele melhorou muito 3 times. O Ceará. Isso sem dúvida. Que ele saiu, o time caiu, o Ceará dele ganhou do Palmeiras de São Paulo. No Flamengo ele ganha 2 títulos, olha o que aconteceu com o Flamengo depois. E no São Paulo agora, ele pega um time que estava no mínimo assim, muito melancólico, e o time está reagindo, né? Enfim, no campeonato jogando bem. Então, veja, ele é o cara que me passa a impressão de que usou muito bem o tempo no período que ficou desempregado. Para estudar, para observar coisas novas e tal. Porque esses 3 trabalhos dele em sequência estão muito bons. O Rafael é o cara, o goleiro, Fausto, está resolvido o problema. Depois que o Rogério saiu, estava, né? Alguns goleiros e tal, que oscilavam. Aliás, hoje o Felipe Alves rescindiu, né? Avisou que não joga mais de São Paulo. O Rafael resolveu o problema? Hoje eu estava ouvindo o Bruno falar a respeito dessa questão de goleiro do São Paulo, né? Eu acho que o parâmetro de comparação já passou, não é mais o Rogério mesmo. O Bruno tem total razão nisso. Não é mais o Rogério, não. Então, é um bom goleiro, né? A gente não é é que se a gente fizer uma comparação, tá longe de ser o Rogério. Mas é um goleiro que não vai comprometer o São Paulo. É um goleiro que está indo bem. Mesmo em situações delicadas, ele ajudou o time do São Paulo. Então é um goleiro, para esse momento do São Paulo, um bom goleiro. É isso. É um bom goleiro. Não é um goleiro que eu vejo nele um goleiro
fora da curva, um goleiro excepcional. Mas é um goleiro muito, muito importante para essa fase do São Paulo. E em momentos delicados aproveitou a oportunidade e mostra ser um cara seguro ali no gol de São Paulo hoje. Enfim, mas onde você estava falando sobre isso, Bruno? No jogo, na transmissão. No jogo, na transmissão, eu estava ouvindo a transmissão e o Bruno falou isso. A comparação hoje já não é mais Rogério Ceni, já passou. Então, é até bom, porque o parâmetro não é tão alto mais, não é mais o Rogério. É um cara intermediário ali, que vários intermediários passaram no gol de São Paulo. E ele, pelo menos, está passando mais segurança para esse time, para o torcedor, o que é algo importante. Rodrigo Nestor, outro jogador que a torcida pegava no pé e o cara tem sido um destaque muito grande. Hoje fez um golaço. E aí, Bruno? Ele é bom jogador, assim. A torcida às vezes pega no pé de alguns garotos que vêm da base, mas Cotia segurou muito a barra do São Paulo nos últimos anos. Os meninos da base, tanto financeiramente quanto para competir mesmo. São Paulo, hoje mesmo, tinha da base 4 gols, 3 de meninos da base, que foram revelados lá, o Beraldo, o Nestor e o Juan. O Luan foi titular, também vem da base. O Pablo Maia joga sempre, é da base. O Wellington, que está machucado, normalmente é titular, também é um jogador da base. Fora os que chegaram em seleção em futebol europeu, Militão, Casimiro, Antony, né, jogadores que estiveram na última Copa do Mundo. O Antony rendeu uma grana enorme para o São Paulo no ano passado. Até o Casimiro, já com mais de 30, nessa venda do Real Madrid para o Manchester United, ainda rendeu uma grana para o São Paulo, David Neres. Então, o São Paulo, nesses anos de crise financeira, esportiva, política, a base segurou, quebrou muito galho ali do São Paulo. E o Nestor é um bom jogador. Ano passado ele foi o líder de assistências do time na temporada. E é um cara que tem qualidade, tem habilidade. Na parte física ele tinha alguns problemas até na disputa física. Hoje ele melhorou, evoluiu. Acho que é um jogador para jogar um pouco mais à frente. Eu não vejo o Nestor exatamente como um volante, mas ele é bom, ele tem qualidade, está acostumado a jogar, já está há 2 anos no time profissional. Então tem que ter paciência, não tem grana para sair contratando, tem que apostar no pessoal lá de Cotia mesmo e eles dão conta. Pode ser que normalmente esperam da base no novo gênio. A base, se aparecer um gênio, ótimo, excelente. E infelizmente também se aparecer um gênio ele não vai ficar muito tempo. Então quem vai jogar, a base tem que revelar o cara para jogar. Eu preciso de um volante que cumpra a função. Eu vou pegar na base. Eu preciso de um lateral. É isso que a base serve. O gênio é exceção. Tottenham hoje. Sim. E chegaram a falar em vir para o São Paulo. Acho que não é uma chance, né? Eu acho difícil. Ele fala que ele pretende ser na Europa, né? Eu acho que o mercado dele não vai ser o mesmo que ele já teve, né? De Paris Saint-Germain, Tottenham. Acho que ele deve jogar num time médio, pequeno aí, não sei em que país. Mas acho que ainda tem mercado. É difícil. Acho que é uma coisa... Só se ele não acertar nada lá, ainda nem acabou a temporada europeia, ainda vai abrir janela, tem férias. É dois para o outro que se despediu hoje foi o Firmino, né? Sim. Uma festa maravilhosa, uma coisa espetacular, bem merecido, que ele passou para a história do time do Liverpool.